Que bom que estás participando deste momento de estudo e comunhão. Antes de fazer uma longa viagem pela Europa, um pai chamou seu filhinho de 4 anos para lhe dar a notícia e se despedir. O menino lhe perguntou: papai, quando exatamente o senhor vai voltar? O pai parou, pensou e disse: você está vendo essa relva verde em frente à nossa casa? Sim, respondeu o filhinho. Quando ela estiver repleta de flores, então o papai estará voltando. Passou o tempo e, certa tarde, o menino entrou correndo na porta da sala dizendo: mamãe, o papai está voltando, o papai está voltando. A mãe, surpresa, foi conferir. E ao ver o campo florido, ao ouvir a explicação do filhinho, entendeu que o pai não havia chegado, mas poderia vir a qualquer momento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 3, e leia comigo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Quase ao fim do ministério de Cristo, depois de ter explicado aos discípulos que deveria voltar para o Pai, eles, preocupados em identificar a ocasião em que o Mestre deveria retornar, fizeram a mais importante pergunta formulada pela Igreja cristã: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Eles associaram a vinda de Cristo ao fim de todas as coisas. Você conhece alguns dos sinais indicados por Jesus? Dos sinais que você conhece, quais estão se cumprindo? Por que Jesus vinculou sinais à sua vinda? Vamos ver alguns dos sinais mencionados por Jesus. Leia os versículos seguintes, no mesmo capítulo, os versículos 4 a 7. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Ao ler esse texto, podemos fazer uma lista. Vamos fazer, olha, primeiro, falsos cristos. Segundo, guerras. Terceiro, rumores de guerra. Quarto, fomes. Quinto, pestes. Sexto, terremotos. Só neste texto, relacionamos 6 sinais do fim do mundo e da proximidade da segunda vinda de Jesus. Você consegue distinguir estes sinais hoje em dia? Você tem visto falsos profetas? Tem visto ou ouvido falar de guerras, fomes, pestes e terremotos? Abra sua Bíblia agora em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. E leia comigo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis,
sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Este texto mostra outro sinal dos últimos dias. Já havíamos relacionado 6 sinais. Agora temos um 7º, a condição social da humanidade. E agora, o que você diz? Você vê isso nos noticiários ou não? Violência, falta de respeito, até mesmo na família. E segue uma lista com uma descrição horrível. Aqui fala de pessoas de todos os níveis e classes, até mesmo dos religiosos, que têm apenas a aparência, mas de fato não representam a Cristo. Leia agora Lucas capítulo 21, versículos 25 a 27. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Perceba que Jesus só vai voltar então, ou seja, depois que acontecer estas coisas. Neste texto, encontramos outros sinais. Já havíamos relacionado 7 em nossa lista. Agora podemos acrescentar mais alguns sinais. O 8º, no sol. O 9º, na lua. O 10º, nas estrelas. O 11º, no mar. 12º, pavor da humanidade. Quero que você pesquise depois um pouco na história o que ocorreu no dia 19 de maio de 1780. A Wikipédia nos dá a seguinte descrição. O dia escuro, também conhecido como Dia Escuro da Nova Inglaterra, refere-se a um evento ocorrido no dia 19 de maio de 1780, quando os céus da Nova Inglaterra e de partes do Canadá ficaram demasiadamente escuros, apesar de ser dia. A causa principal para isso pode ter sido uma combinação de fumaça de incêndios florestais, uma espessa neblina e céu encoberto. A escuridão foi tamanha que foi necessário usar velas durante o dia. O fenômeno não dispersou até metade da noite seguinte. Às 14 horas, em Massachusetts, galos cantaram, galinhas assobiaram e sapos coacharam, como se a noite tivesse chegado. A ciência confirma que não houve eclipse nesta data, porém o sol em pleno dia escureceu, transformando o dia em noite. E à noite, a lua ficou vermelha como sangue. No livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, lemos o seguinte. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Não temos dúvida de que isto marcou o início do tempo do fim, evidenciando que na linha do tempo da história da humanidade nesta terra já estava chegando ao fim, se aproximando da segunda vinda de Cristo. Agora pesquise o que houve no dia
13 de novembro de 1833. A Wikipédia nos dá a seguinte descrição: nas noites de 10 a 13 de novembro de 1833, milhares de meteoros de Leônidas foram vistos cortando o céu. Eram tantos que esse dia ficou conhecido como o dia em que as estrelas caíram. As reações das pessoas variam desde a histeria, chamando o dia do julgamento, até a alegria dos cientistas e astrônomos, que estimaram que cerca de 1000 meteoros por minuto emanavam da constelação de Leão. Jornais da época mostram que praticamente todos acordaram para ver o evento, seja por causa dos gritos dos vizinhos espantados, seja por causa dos flashes de luz produzidos por bolas de fogo que iluminavam todo o céu. Percebe que houve uma evolução no cumprimento dos sinais? E o que falar sobre o bramido do mar? Nem vou pedir para você pesquisar, pois notícias recentes nos falam de grandiosos tsunamis que têm causado grandes destruições e mortes. Os acontecimentos destes e de outros sinais têm levado muitos ao desespero. Ouvimos muito a expressão "estamos vivendo o apocalipse". Com isso, vemos se cumprindo mais um sinal dado por Jesus. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Meus queridos, para mim é muito claro que estes 12 sinais que mencionei se cumpriram e estão se cumprindo, e creio que você também percebe isto claramente. Agora, veja o que o apóstolo Pedro escreveu sobre este assunto. Abra sua Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 3, os versículos 3 e 4, e leia estes versículos comigo. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Este 13º sinal também vemos se cumprir. Quando falamos que Jesus logo voltará, estamos no fim. Muitos zombam, criticam, escarnecem. Isto é mais uma prova que, de fato, Jesus logo voltará. Veja o que o próprio Jesus falou. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21, versículo 28, e leiamos juntos. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Quando ainda não havia o sistema meteorológico, o único meio de detectar a aproximação de tempestades era através de um aparelho chamado barômetro. Um cidadão norte-americano construiu uma mansão em uma região onde ocorriam tornados em determinada época do ano. E para preservar o que possuía, resolveu comprar um barômetro. Quando recebeu o aparelho pelo correio, eram 9 horas da manhã e ocorreu uma grande coincidência. O aparelho indicava um tornado para aquele dia. Olhando para o céu azul, sem nuvens, pensou que o aparelho estava com defeito.
colocou de volta na caixa e entregou ao funcionário do correio para a devolução. Às 3 horas daquele dia, ao sair do mercado com a família, viu o céu todo coberto e sentiu as rajadas de vento. O tornado chegou de fato e destruiu boa parte do que possuía, além de matar 2 pessoas de sua família. A Bíblia Sagrada, assim como aquele barômetro, está dizendo que o fim da história deste mundo e a segunda vinda de Cristo estão se aproximando rapidamente. Você menosprezará estes avisos como aquele senhor? Ou prefere acreditar e se preparar, se apegar mais a Deus? Veja o conselho divino a cada um de nós. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se desfarão pelo calor. Meu amigo, minha amiga, meu desejo é que você não ignore os avisos, mas fique atento, tenha uma vida mais piedosa, mais perto de Deus. E quando Jesus voltar, estejas preparado para subir com Ele. Neste momento eu te convido para fazermos uma oração, pedirmos a Deus que nos ajude a identificar estes sinais e darmos a devida atenção aos mesmos. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos porque encontramos na Tua palavra vários sinais que mostram que estamos no fim de todas as coisas e bem próximo da segunda vinda de Cristo. Eu te peço, Senhor, que ajude-nos para que possamos identificar estes sinais e dar a devida atenção aos mesmos. Nos ajude, Senhor, para fazermos o preparo necessário, para que quando Jesus voltar, possamos recepcioná-lo em paz e assim sermos arrebatados para viver eternamente com o nosso Salvador. Nos conceda esta bênção. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, se você gostou desta mensagem, se inscreva no nosso canal, assista outros vídeos, curta e compartilhe.